Destruição do sistema pesado, lança-chamas, som de sepioque dos ocupantes, ataques precisos de drones, FPV, contra veículos blindados russos e tentativas fracassadas de assalto por soldados do exército da Rússia. Você está assistindo ao Mapa da Guerra. Eu sou Ole Borisov. Olá? Começaremos nossa análise da situação na direção de Pokrovsk, pois aqui os ocupantes russos tentaram avançar mais de 20 vezes em um único dia. Eles não abandonam as tentativas de romper a linha de defesa das forças armadas da Ucrânia e criar para si uma cabeça de ponte para novos avanços. Além disso, militares ucranianos estão registrando sinais de preparação dos ocupantes russos para novas ações ofensivas com o uso de reservas na área de Pokrovsk e Mirnohrad. Segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates estão sendo registrados nas áreas dos assentamentos de Nikonoriivka, Rodinsky, Hryshny, Udakne e Muravka, praticamente ao longo de toda a linha de frente nessa aglomeração. A seguir, vamos discutir em detalhes a situação na direção de Huliaipole. Aqui, as forças de defesa da Ucrânia melhoraram sua posição tática e avançaram para o interior de Huliaipole, especificamente na parte oeste da cidade. Isso é informado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. Como resultado, os russos sofreram perdas de efetivo. Segundo dados do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates estão sendo registrados nas áreas dos assentamentos de Dobropilha, Zaliznyky e Mirny. Todos os ataques estão sendo repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. Além disso, operadores ucranianos de drones conseguiram detectar e destruir o sistema pesado lança-chamas Som de Sepiok. Este vídeo foi compartilhado pelo Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia. O que chama a sua atenção é que o Som de Sepiok foi destruído durante o bombardeio de posições ucranianas. Também vale acrescentar que o custo desse equipamento é de cerca de 8 milhões de dólares. Agora, sobre os resultados do trabalho das forças de sistemas não tripulados. Durante os 3 meses de inverno, drones ucranianos conseguiram destruir 54 unidades de sistemas de defesa aérea dos ocupantes russos. Além de enfraquecer o controle do céu sobre os territórios temporariamente ocupados, isso também representa perdas financeiras para a Rússia. A eliminação dos sistemas de defesa aérea é estimada em 1 bilhão de dólares, o que é muito significativo para o potencial militar e ofensivo dos ocupantes. E vamos discutir esse tema em mais detalhes com o nosso convidado, Dmytro Shenirev, em nosso estúdio, analista militar e político. Olá, obrigado por se juntar a nós. Olá, obrigado pelo convite. Quero chamar a atenção para o fato de que as forças de defesa da Ucrânia atingiram um depósito de munições. Vou citar o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Na área de Berdyansk, isso na região de Donetsk, um local de descarregamento de munições em Vardisk, isso na Crimeia temporariamente ocupada, e também depósitos em Berdyansk, na região de Zaporizhia. E os mísseis e drones ucranianos chamam a atenção para o fato de que cada vez mais estão atingindo alvos na retaguarda profunda dos territórios temporariamente ocupados, contornando os sistemas de defesa aérea russos. Como isso está sendo possível? Bom, vamos continuar também esse exemplo positivo das forças de defesa da Ucrânia no momento da destruição da logística de retaguarda. Chegaram informações do Donetsk ocupado sobre a destruição de depósitos com drones FPV, inclusive com dupla detonação, e, consequentemente, dados de controle objetivo indicam ataques bem-sucedidos de drones ucranianos contra o componente logístico do exército de ocupação. E é importante destacar outro ponto fundamental. Sob os ataques de drones ucranianos estão objetos logísticos, especificamente bases de combustível, e pontos de deslocamento temporário de efetivo em Luhansk, onde foi destruída uma base de combustível responsável pelo apoio material e técnico das tropas russas de ocupação. Isso diz respeito justamente à direção de Lyman, onde a situação é uma das mais problemáticas para as forças de defesa da Ucrânia. Isso indica que a. As forças de defesa da Ucrânia ampliaram a produção de drones de ataque. b. Aprimoraram suas características tático-técnicas, inclusive com o uso de Starlinks americanos. E é justamente essa tática que permite contornar os sistemas russos de defesa aérea. Além disso, observem qual está se tornando o principal alvo dos drones ucranianos: o próprio sistema de defesa aérea do inimigo. Ou seja, essa tática de esgotamento do sistema de defesa aérea com a destruição de sistemas de mísseis antiaéreos, S-300, S-400, sistemas Pantsir S-1 e Pantsir S-2, está dando resultados positivos nesses ataques contra pontos de deslocamento temporário de efetivo, depósitos de campanha com munição e os próprios sistemas de defesa aérea. Podemos dizer que as forças de defesa da Ucrânia, neste momento, estão ampliando exatamente a tática de ataques preventivos contra o sistema russo de defesa aérea, não apenas nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, mas também
o que é significativo, no território da própria Rússia. Lembro que, na região de Kursk, foram destruídos sistemas de mísseis antiaéreos S-400. Situação semelhante ocorreu também na região de Belgorod, onde, inclusive, foi destruído um posto de comando de operadores de drones. E, aliás, o que é bastante significativo, já que mencionamos operadores de drones, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram destruir um posto de comando de operadores de drones da amplamente divulgada unidade dos ocupantes chamada Rubicon, justamente na direção de Pokrovsk. Isso reduziu significativamente as capacidades do ocupante no uso de drones de fibra óptica e, consequentemente, as possibilidades reais de cobertura das chamadas pequenas unidades de assalto. Era utilizada uma tática mista. Como não havia possibilidade real de apoio de fogo, devido à ampliação das kill zones pelo lado ucraniano, o principal apoio às unidades de assalto era realizado justamente por meio do uso massivo de drones FPV. Portanto, como vemos, a tática das forças de defesa da Ucrânia também está trazendo resultados positivos, o que se reflete nesses relatórios diários do Estado-Maior sobre a destruição da logística de retaguarda dos ocupantes. E, olé, você começou justamente mencionando a destruição do Sontsepiok. Novamente, explico aos telespectadores o que é o Sontsepiok. Trata-se de uma arma termobárica que, na prática, incinera tudo o que está vivo e não dá às forças de defesa a possibilidade de usar sequer as condições da infraestrutura urbana. Qual é o perigo dessa tática? É o uso combinado dos pesados Sontsepiok, com ataques de bombas FAB pela aviação militar da Rússia contra as posições das forças de defesa da Ucrânia. Tudo o que está vivo é incinerado. E o fato de que os Sontsepiok estão se tornando um dos principais alvos dos drones ucranianos, justamente no momento em que estão sendo posicionados, demonstra a consciência situacional dos operadores de drones e o alto profissionalismo, além de reduzir as capacidades dos ocupantes de avançar mais profundamente no território ucraniano. Você mencionou que também estão sendo destruídos sistemas de defesa aérea S-300 e S-400. Eu ainda entendo que o S-300 é um desenvolvimento soviético antigo, mas o S-400, na propaganda russa, é considerado o orgulho das tecnologias militares da Rússia. E esse sistema foi criado levando em conta os desafios atuais da guerra. Mas até mesmo ele se tornou vulnerável. Além disso, até sistemas S-500 estão sendo destruídos pelas forças de defesa da Ucrânia, que os russos apresentam como sem equivalentes. Situação semelhante ocorre com os sistemas antiaéreos de mísseis e canhões Pantsir ES-1, amplamente divulgados pelo exército de ocupação russo e pelo complexo militar industrial da Rússia como um meio altamente eficaz de combate a drones. Vale destacar que os sistemas Pantsir S-1 demonstraram completa ineficácia, não apenas nos combates no território da Ucrânia, mas também, como relatam parceiros árabes que compraram esses sistemas da Rússia. Estamos falando dos Emirados Árabes Unidos, que adquiriram cerca de 50 sistemas Pantsir S-1 e agora são obrigados a constatar que existem grandes problemas justamente no momento de destruir veículos aéreos não tripulados. Ou seja, como vemos, o complexo militar industrial russo é, na prática, apenas uma vitrine. Consequentemente, as características tático-técnicas declaradas não correspondem de forma alguma à realidade das operações de combate. Concorde que, se drones ucranianos conseguem destruir não apenas os lançadores dos sistemas S-400 e S-500, mas principalmente as estações de radar, que são os olhos e ouvidos desses sistemas de defesa aérea, isso demonstra a absoluta ineficácia do sistema russo de defesa aérea. O comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdi, também conhecido como Madyar, informou que durante os 3 meses de inverno foi possível atingir 54 unidades de sistemas de defesa aérea russos, avaliadas em bilhões de dólares. Vamos agora assistir ao vídeo publicado por Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia. E quero mais uma vez chamar a atenção. Não é a primeira vez que discutimos isso, Dmitro. Como sistemas pesados e extremamente caros de defesa aérea, assim como outros equipamentos dos ocupantes russos, estão sendo destruídos, o que novamente os torna completamente vulneráveis. Sim. E isso mostra, aliás, que o sistema de mísseis antiaéreos está sendo destruído praticamente em movimento, ou seja, no momento de seu desdobramento em combate. Mas é bastante significativo que, como você disse,
Essa quantidade de sistemas de mísseis antiaéreos e sistemas de defesa aérea destruídos já chega a um valor superior a 50 bilhões de dólares. Isso significa, antes de tudo, a impossibilidade da Rússia garantir um sistema de defesa aérea em camadas para proteger não apenas as unidades do exército de ocupação, mas principalmente os objetos estratégicos no próprio território russo. E considerando a incapacidade do complexo militar industrial russo de produzir sistemas de defesa aérea na quantidade necessária, podemos dizer que, no futuro, a tática das forças de defesa da Ucrânia de atacar alvos militares legítimos no território da Rússia pode, de fato, levar a um colapso econômico da Rússia. Explico do que se trata. Neste momento, até mesmo o uso de drones ucranianos do tipo aeronave já levou a perdas extremamente pesadas para a economia russa. Segundo dados do próprio lado russo, as perdas da economia da Rússia chegam a cerca de 100 bilhões de dólares, devido aos ataques contra refinarias de petróleo e contra o complexo de extração de petróleo do país ocupante. E para entender a escala, das 40 refinarias de petróleo que existem no território da Rússia, cerca de 40% foram colocadas fora de operação total ou parcialmente devido aos ataques de drones ucranianos. Esse é o resultado do trabalho das unidades do lendário Madyar. Há um mês, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, disse que a Ucrânia precisa criar seu próprio escudo anti-drones contra os drones Shahed. Recentemente, já passou um mês, e ultimamente eu pessoalmente, monitorando diariamente os relatórios do Estado-Maior e da Força Aérea da Ucrânia, percebo que a maioria dos drones, e às vezes até cerca de 90%, não chegam às grandes cidades. Esses já são os primeiros resultados do escudo anti-drones que está sendo construído? Não vamos nos adiantar, mas é bastante revelador o reconhecimento da eficácia do sistema ucraniano de defesa aérea, especialmente no uso de drones interceptadores, por parte de nossos parceiros estrangeiros. Lembro do que se trata. São declarações tanto dos Estados Unidos quanto de vários países árabes solicitando que a Ucrânia envie operadores de drones e drones interceptadores para proteger o espaço aéreo sobre o Golfo Pérsico. Para que os telespectadores ucranianos entendam, em 2022, a Ucrânia pediu aos Estados Unidos e aos parceiros europeus que fechassem o céu sobre a Ucrânia. Ou seja, passaram-se 3 anos e o sistema ucraniano de defesa aérea já é reconhecido por nossos parceiros estratégicos como um dos mais eficazes do mundo. E agora pedem à Ucrânia que ajude a proteger o céu sobre instalações militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Esse é o indicador. Inclusive, é mencionada uma modificação específica do drone interceptador IP-1, que tem capacidade de combater de forma eficaz os drones iranianos Shahed-131 e Shahed-136. Quanto ao chamado escudo antidrones, do que estamos falando? Há um mês, Fedorov afirmou que os drones seriam destruídos ainda na aproximação às cidades ucranianas. Ou seja, será utilizada um sistema complexo de detecção baseada justamente na eficácia de desenvolvimentos ucranianos. Isso inclui radares de detecção, sistemas de guerra eletrônica, e faço questão de enfatizar, de produção ucraniana. E também drones interceptadores, novamente de produção ucraniana, que impedem os ocupantes de usar meios aerodinâmicos de ataque, especificamente Geran 2, Geran 3 e Geran 5, para atacar instalações energéticas e infraestrutura civil. E, como você observou corretamente, os relatórios do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia mostram que os drones estão sendo destruídos praticamente ainda na aproximação ao território ucraniano e à infraestrutura energética do país. Por isso, não é por acaso, e com isso concluo, que a Rússia passou a ampliar os ataques contra o território da Ucrânia, usando mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, Zircon e outros meios de ataque, entendendo perfeitamente que a capacidade de atingir alvos ucranianos usando drones foi praticamente reduzida ao mínimo. Essa situação com o pedido oficial dos Estados Unidos à Ucrânia para ajudar a proteger o céu na região do Golfo Pérsico, levando em conta a experiência da Ucrânia nesta guerra, pode significar que a Ucrânia está entrando em um novo nível de segurança geopolítica internacional?
Por mais alto que isso possa soar, os Estados Unidos estão recorrendo à Ucrânia em busca de ajuda. Como você observou corretamente, isso acontece após mais de 3 anos da invasão em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Até que ponto essa experiência pode elevar o prestígio da Ucrânia, do exército ucraniano e das tecnologias ucranianas a um nível mais alto? Já elevou. E observe que, paralelamente ao pedido dos Estados Unidos para enviar ao Golfo Pérsico operadores de drones e os próprios drones interceptadores, a Índia, que é um parceiro militar e estratégico da Rússia, está assinando contratos não com a Rússia para a produção de drones de ataque e drones interceptadores, mas justamente com uma empresa ucraniana de desenvolvedores. Isso provoca choque na Rússia. E vale lembrar que o mercado indiano é considerado um dos principais para o complexo militar industrial russo. Esse é o indicador. Ou seja, até mesmo parceiros-chave da Rússia no mercado global de armamentos são obrigados a reconhecer que as tecnologias inovadoras ucranianas estão um nível acima das russas e também das americanas. E isso abre a possibilidade de ampliar a produção com base nas capacidades econômicas da Índia, inclusive, e principalmente, para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Consequentemente, isso também permite que a Ucrânia ocupe mercados de armamentos que até recentemente eram considerados uma vaca sagrada do complexo militar industrial russo. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.